Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô muito... Não sei explicar pra vocês o que eu tô, mas eu tô muito isso, que eu não sei o que é, mas tô muito feliz. Meu coração tá cheio de gratidão, deixa eu me enquadrar melhor aqui. Cheio de gratidão, cheio de tantas coisas boas da parte de Deus que não sei explicar exatamente como eu tô, entende? Eu sei que eu tô bem e eu tava aqui pensando sobre tantas coisas e o Senhor alimentando a minha alma com a palavra dele, assim, sabe? E eu acordei hoje pensando muito sobre impossibilidades, desafios e o quanto, dependendo da maneira como a gente olha, isso pode nos entristecer e dependendo da maneira como a gente olha, acho que quando a gente passa a olhar com o olhar de filho, a gente passa a entender que é mais uma oportunidade do nosso Pai fazer algo especial por nós. E, enfim, e aí eu tava aqui pensando sobre isso e minha cabeça viaja, sabe? E eu tava pensando, Davi fala muito sobre os seus inimigos, quando os meus inimigos se levantam contra mim, coisas assim. Mas ele sempre enalteceu o Deus que o salvou, o Deus que o livrou dos seus inimigos, o Deus que pelejou por ele, né, que o livrou da morte, enfim. E eu tava pensando sobre isso, sabe? Sobre a paternidade de Deus, sobre o cuidado de Deus como pai sobre as nossas vidas. E que, sabe quando a gente é pequenininho, assim, a gente não tem muito como se defender? Às vezes acontece algumas coisas e a gente tem que chamar o pai, a mãe, enfim, uma autoridade, né, assim, pra nos ajudar, porque a gente não tem como se defender, então a gente precisa chamar alguém que possa nos defender, né? Quem são os nossos inimigos? A palavra de Deus diz que a nossa luta, né, porque é contra os inimigos que a gente luta. Então, a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, vocês já sabem disso. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão pai, que Ele vem em nossa defesa, sabe? E por mais que os nossos inimigos, a nossa luta, a minha, a tua luta, seja contra principados, potestades, hostes infernais da maldade, não é nem a gente quem luta contra eles, é Deus. A única coisa que a gente precisa fazer é chamar o nosso pai. É como quando a gente era pequenininho, eu tava falando agora há pouco. A gente tá numa situação difícil, não sabe o que fazer, a gente logo chama pai, mãe. A mesma coisa a gente deve fazer com Deus. Entender que Ele é nosso pai e que a gente não precisa achar que a gente vai morfar e vai virar Power Rangers e vai se defender sozinho. A gente não precisa disso. A gente só precisa entender a paternidade de Deus. Entender que Deus quer cuidar de nós, que Deus é nosso pai e chamar por Ele. E durante muito tempo na minha vida, eu tentei, né, lutar contra os meus inimigos, contra os meus opressores, né, e eu pensava, eu vou fazer alguma coisa, não sei, sabe, a gente tenta, nem que a gente tente suportar, ou a gente tenta do nosso jeito resolver e tentar entender por que, né, tal coisa tá acontecendo, mas cada vez mais na minha vida, assim, eu tenho aprendido a contar com a paternidade de Deus e a entender que tem guerras que eu não preciso eu realmente não preciso me meter. A única coisa que eu tenho que fazer é orar, é chamar por Ele e é confiar nele e deixar com Ele, sabe? E Ele resolve por mim. Eu acho que durante muito tempo a gente aprendeu como cristãos que, a gente tem que lutar, a gente tem que sofrer, não sei o quê. E realmente a gente passa por momentos de dificuldade, a gente luta, a gente sofre em algumas situações da vida da gente, mas isso não é via de regra. A gente não nasceu pra viver assim, sempre lutando, porque a maneira como a gente luta as nossas guerras, tá muito claro isso na palavra de Deus. É simplesmente entregando a Ele. Olha, quando a palavra de Deus diz assim, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Ou seja, não fiquem ansiosos por coisa nenhuma, mas antes levem a Deus as petições de vocês, as situações de vocês, gente. A coisa mais simples que tem. E eu não sei se você consegue resgatar na sua memória algum momento que você precisou da ajuda do seu pai quando você era pequenininho, se trancou em algum lugar, né, se machucou, deu um berro, o pai e a mãe apareceram lá para te acudir. Essa sensação mais maravilhosa do mundo. Você pensa assim, meu Deus, tô sozinho, ai, tá acontecendo, não sei o que eu vou fazer. Você chama pelo pai, você chama pela mãe. E pronto, em instantes você tá ali num colo aconchegante, tem alguém cuidando de você, tem alguém dizendo pra você que vai passar, sabe? E Deus faz assim com a gente. Gente, isso é lindo demais, saber que a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor tá cuidando de tudo. Esses dias, na igreja que nós frequentamos, eu e meu marido, o nosso apóstolo, o apóstolo Wagner, pregou e ele falou sobre basta, né? Chega por hoje. Amanhã é um novo dia. E eu acho que é muito isso que a gente precisa aprender a viver com base na palavra de Deus. Basta. Sabe, eu não preciso. Tem um louvor da Eixa que eu me lembrei agora que diz assim: eu não preciso me preocupar com o que virá, já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. E é isso, sabe? É entender que a nossa preocupação não vai nos levar a lugar nenhum, pelo menos não um lugar de bênção, sabe? Mas o fato de nós estarmos ansiosos e preocupados só vai fazer com que muitas vezes a gente fique até doente, sabe? E a gente precisa entender isso. Deixa eu passar meu batom aqui, peraí. E confiar. Acho que confiança é a palavra certa, sabe? Confiar que Deus tá realmente cuidando de tudo. Confiar que Deus realmente tá cuidando de nós. E que não existe nenhum motivo para nós nos desesperarmos diante de nada, de nenhuma situação. Eu me lembro de tantos milagres que eu e o Felipe já vivemos. A gente planeja até gravar um vídeo sobre isso, mas às vezes é complicado a gente ter tempo assim juntos para parar para fazer isso. Mas eu me lembro de uma situação, de várias situações, né? Antes de casar, em que a gente não tinha grana pra, tipo, pra os compromissos que a gente tinha contratado do casamento, mas a gente não fez sem pensar, só que a gente tinha, mas parece que o dinheiro sumia, sabe? E eu entendo que ele sumia, assim, parece que a gente não tinha recurso nem nada, porque Deus realmente queria mostrar para nós que não era na força do nosso braço, que não era a gente que tinha conquistado aquele casamento e nenhum detalhe daquele casamento, mas que era Deus que estava fazendo por nós. E Deus supriu todas as nossas necessidades. Numa manhã, nós estávamos conversando assim, e era um sábado, e eu tinha chego lá no Felipe e ele ia trabalhar, nós éramos noivos. E faltava, tipo, um mês e pouco pro casamento, mais ou menos. E ele sempre trabalhou no sábado, daí eu ficava com a família dele, né? Depois de tarde ele chegava cedo, a gente tinha tempo pra conversar, pra ficar um pouco junto, depois ir pro culto. E naquela manhã eu disse pra ele assim, amor, a moça da decoração entrou em contato, pediu R$1.000. E a gente não tinha nem R$100, gente, muito menos 1.000. Eu tava desempregada e ele disse, meu Deus, a gente não tem, né? E a gente disse, não, vamos orar, que é o que a gente pode fazer. A gente só podia orar. E a gente orou. Isso era umas 9 horas da manhã, um pouquinho antes das 9. E aí, a gente orou, ele foi trabalhar. E umas 11 horas, mais ou menos, da manhã, a gente recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo assim, a gente não falou isso pra ninguém, nem pros pais do Felipe, nem pros meus pais, que a gente precisava daquele dinheiro, a gente não pediu pra ninguém. A gente recebeu uma ligação de uma pessoa e dizendo assim, olha, eu tô aqui no banco e eu queria depositar um valor pra ajudar vocês no casamento e tal. E eu pensei, meu Deus, né? Qualquer R$50 que a pessoa depositasse iria nos ajudar, pelo menos dizer pra mulher, olha, é o que a gente tem, né? E não simplesmente dizer pra ela assim, ai, não temos nada, porque a gente não tinha nada. Eu me lembro muito bem, eu tinha R$2, tipo assim, na minha conta, sabe?
E era isso aí. E, e aí, enfim, a pessoa falou aquilo e tal, pediu os dados da conta, e aí caiu a ligação. Daí, tipo, eu não consegui nem passar os dados da conta. Deu uma meia hora e eu recebi um recado tipo, uma mensagem do banco, né? Dizendo que tinha entrado um valor na minha conta. Daí eu fui olhar, que na verdade essa pessoa já tinha os dados da minha conta por ter, tipo, depositado já um valor pra nós de presente pra lua de mel e tal. E aí, quando eu olhei assim na minha conta, a pessoa tinha depositado R$ 1.500. A gente precisava de 1.000, né? E a gente não pediu pra ninguém, sabe? E eu vejo assim, em cada detalhe de tudo isso, sempre Deus cuidando de nós, nos suprindo como pai, porque a gente não tinha, mas Deus sabia da nossa necessidade. A gente não foi gritar pra ninguém, não foi chorar, né, pros nossos pais daqui. A gente chorou pro nosso pai, que realmente tinha, porque nossos pais daqui também não tinham como nos ajudar nesse sentido. E a gente entende, assim, a paternidade de Deus muito forte sobre as nossas vidas, sabe? Porque em todos os momentos, gente, Deus foi muito bom conosco e supriu realmente, assim como diz a palavra dele, todas as nossas necessidades em glória. O que eu entendo por em glória, sabe? Deus, além de suprir a nossa necessidade, é o que eu preciso, ele faz mais. É em glória, é algo assim extraordinário, é algo maior do que aquilo que eu preciso no momento, sabe? Do que eu pedi. E a palavra de Deus fala sobre isso, né? Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais, muito além. E eu queria compartilhar isso com vocês. A gente tem muitos milagres para contar, muitas coisas boas para falar sobre o que Deus faz e tem feito cada vez mais na nossa vida nesse tempo de pandemia, onde eu sei que muitas pessoas realmente estão passando por dificuldades, eu sei que isso é real, mas assim, o que a gente pode contar desse tempo é que Deus tem feito milagres extraordinários, e nesse tempo de impossibilidade, nesse tempo de sequidão, no nosso deserto, Deus tem feito um manancial de águas vivas, assim. E eu creio que Deus pode fazer isso por você também. Aceite a paternidade de Deus, entenda Deus como pai. Tratar Deus como pai não é desprezá-lo e menosprezá-lo e tratar ele como se ele não fosse Deus poderoso e soberano. Muito pelo contrário. Porque a maior autoridade que existe sobre um lar é um pai. É um homem de Deus, né, que é pai. Então, entenda a paternidade de Deus sobre a sua vida e viva isso. Esse é o desejo do meu coração e eu queria muito compartilhar isso com vocês. Um beijo.